Hoje é dia do Ryzen 7 5700X. Será que aquelas otimizações fazem efeito nesse processador também? Vamos descobrir. E se você está gostando dessa série de vídeos de otimização de Ryzen, já tem do 53600, já tem do 5600, tem do 5500, que é o maior de todos, e hoje 5700X. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda. Bem, eu testei ele em PBO, ajuste de memória e também com os dois juntos. O PBO que eu usei está aqui na tela para vocês. PPT Limite 110, que aqui é o consumo dele, limitado a 110, eu vou falar mais sobre isso. TDC 70, EDC 110, escala 1x que eu coloquei, você pode colocar até o 5x, né? Depende muito dos seus testes, mas não passa disso, tá? É melhor ficar 5x ou menos. Nós temos aqui também o Boost Override 200 positivo, né, 200 MHz, e também eu fiz undervolt em todos os núcleos e coloquei negativo 20 mV. Você pode colocar geralmente entre 20 a 30, aí vai dos teus testes também, tá? Tem um vídeo aqui de PBO do 5700X onde eu explico muito mais, eu estou mostrando mesmo os valores que eu usei aqui. Já sobre os ajustes de memória, eu usei aquelas mesmas Asga de T3 com chip Nanya, as mesmas que eu utilizei no meu vídeo indicativo de como você pode fazer ajustes nas suas memórias. É um guia básico ali, bem bacana, que você precisa ver, tá? Aqui tá com Zen Times, não conhece o programa? Então você vai conhecer quando eu for ver lá aquele meu vídeo. As memórias em 3600, com FCK 1800 normal mesmo, 2 pentes de 8 GB, com 4, como eu já disse, é mais difícil de fazer, 18, 20, 20, 20, 36, 56, 4, 4, 16, 4, 8, 10, 450 TRFC, e nós temos 5, 5, 18, 12, 7, 3, 1, 4, 4, 1, 6, 6, 1. Não entendeu nada? Bem, assista o vídeo que você vai começar a entender. Vamos agora aos comparativos, vamos ver como é que ficou. Primeiro jogo, como sempre, Cyberpunk 2077 Full HD no Ultra, sem Ray Tracing nesse jogo aqui. Primeiramente, o 5700X em estoque fazendo 52 no 1% low e 7.4 na média, ok. E depois o PBO fazendo 58 no 1% low e 79 na média. Aumento de 11% no 1% low e de 6,7% na média. Já com memórias, né, mexendo só nas memórias, 67 no 1% low e 88 na média. Ficou bem legal esses ajustes aqui, especialmente no Cyberpunk, tá? Mais 28% do que estoque no 1% low e mais 19%, 18,9% do que o estoque na média, tá? Agora, por incrível que pareça, quando eu juntei os dois, meio que não mudou muita coisa. É mais da rodada, tem uma questão desse processador aqui que eu vou explicar já, mas enfim, o 5700X mais RAM PBO fez 6788 da mesma forma, mais 28 mais 19, então ficou no máximo mesmo ali cerca de 20% a 25% a mais, 1% low quando se trata do estoque. Perceba que o PBO aqui estava chegando a 4.71, 4.79, né? Varia um pouco aqui, enquanto em estoque estava 4.3, 4.4. Ele fica até abaixo do que as pessoas imaginariam, porque esse processador acaba sendo muito limitado em consumo na placa-mãe, porque a AMD jogou o consumo para ele de 78 e não passa disso em estoque. E aí, como que eu liberei mais consumo, aí ele consegue ter um clock mais alto. Então, se estiver demandando muito do processador, o que acaba é que ele vai consumir muito e aí para isso ele acaba abaixando os clocks. Então eu vejo que os clocks estão mais baixos do que normalmente, né? Seria 4.6. Então é uma coisa que vocês podem observar em certos cenários, certos jogos. Agora o segundo jogo é o CS2 no baixo em Full HD para vocês verem se tem diferença ou não. 5700X em estoque 164 no 1% low e 454 na média, já com PBO 171 no 1% low e 488 na média. Aqui deu 4% a mais no 1% low e 7% a mais na média. Já com memórias tunadas não mudou tanto assim, 170 no 1% low e 480 na média, mais 3% no 1% low, mais 5,7% na média. E no final os dois ajustes, 177 no 1% low e 505 na média. Então deu mais 7,9%, 8% no 1% low e 11% na média, ok, né? Teve um ganho ok. Saiu de 454 para 505. Ganhou cerca de 50 FPS aí. Aí, como eu mostrei para vocês, está aqui o clock vai alternando um pouquinho, tá? 4.4, 4.6 e aqui fica mais estável a 4.7, mas perceba que a temperatura aumenta. Como que o consumo está aumentando, eu liberei mais consumo mesmo, né? Então a temperatura vai ficar mais alta. É um ponto negativo, tem que ter um bom air cooler. Quer dizer, nossa, não precisa ser caro, né? Esse aqui é o AG400, tá, gente? É um air cooler de 100, 110, 120 reais.
mas precisa ter um melhor air cooler. E aqui o consumo sobe, né? Sobe cerca de 14 watts, 15 watts, dependendo do caso. Então tem esse porém no PBO do 5700X. Mas vou te falar que vale a pena nesse caso, porque ainda mais em atividade pesada, fora de jogo, que aqui o foco é jogo, mas fora de jogo faz muita diferença. No Cinebench, em edição, vai fazer diferença, porque geralmente vai limitar a 4 GHz ele, tá? Vamos pro próximo jogo que eu vou explicar mais sobre isso. O próximo jogo é o Horizon Zero Dawn no Ultra, que é o máximo aqui, em Full HD. E nós temos o 5700X em estoque fazendo 114 no 1% low e 191 na média. Depois a versão dele PBO, 120 no 1% low e 201 na média. Aqui subiu 5,2% tanto na média quanto no 1% low. Aí, o 5700X com ajustes de RAM teve aqui um resultado de 124 no 1% low e 201 na média, muito parecido aqui com o PBO, né? Deu 8,7% no 1% low, porque foi 124, e 5,2% na média, e os dois ajustes não passaram muito de 9%, tá? Aqui 5700X 125 no 1% low e 207 na média, então deu 9,6% no 1% low, ok, na casa dos 10%, e 8,3% na média, tá? Não tem gargalo de placa de vídeo aqui, que é uma coisa que deve acontecer para a gente ver até onde esse ganho vai mesmo, então não vai passar disso, tá? Se tivesse gargalo de placa de vídeo, aí eu poderia suspeitar que a placa estava limitando, mas não. Está na casa de 80% de uso, tá? Agora, como eu tinha explicado para vocês, podem reparar sempre, em estoque o consumo sempre vai ficar na casa dos 78 watts. Não vai passar disso, é limitado pela placa-mãe. Aí o clock fica 4.1, 4.2, 4.3, se estiver sendo muito exigido, aqui está com 80% de uso. Aí como que eu liberei no PBO os limites, nós temos ali então um consumo nas vezes de 97, 100 watts, né? Tá passando aqui para os 100 watts já. Eu liberei o consumo até 110, depois vocês viram lá, né, PPT, e dá para até você liberar um pouquinho mais de consumo, claro, se você não ligar para a temperatura mais alta e um pouco mais de consumo. Nós temos 20 watts aqui a mais. Isso é realmente algo que muda no caso do 5700X, porque ele vem um pouquinho capado já de fábrica, em comparação, por exemplo, com o 5800X, que já vem sem limite, tá? Então, meio que aqui a gente está virando o 5800X, que o 5800X não tem esses limites que o 5700X tem. É uma coisa muito específica dele, tá? Próximo jogo, Spider-Man no Full HD, no muito alto, com Ray Tracing no alto. Já aviso para vocês que é um jogo sensível a memórias, então é legal ver, porque tem jogo que é mais sensível, jogo que é menos sensível, aqui é mais para memórias. E nós temos aqui então o 5700X em estoque 47 no 1% low e 7,3 na média, e com PBO, por incrível que pareça, teve um resultado negativo. Foi 44 no 1% low e 7,2 na média. Menos 5% no 1% low e menos 1% na média. Acho que foi vacilo meu, foi da rodada, o sistema instável, não sei o que aconteceu direito aqui, que era para ter um resultado melhor. Mas como que o Spider-Man não tem um benchmark sintético, tipo CS, tipo Horizon, pode acontecer eventualmente, tá, gente? Infelizmente pode acontecer, a gente vacila em algum ângulo que você anda, pode ser, tá? Que às vezes ele anda na transversal. Se tu for ver, com o Hantune aumentou legal aqui, 52 no 1% low e 80 na média, deu mais 10% no 1% low e mais 9,5%, 10% na média, e os dois ajustes juntos, RAM mais PBO, 54 no 1% low e 84 na média, mais 14,8% no 1% low e mais 15% na média, 15% no geral, nos dois. E tem diferença aqui para o Hantune, então eu acho que esse aqui foi bobeira minha, né? Errei mesmo, mas tem diferença, foi uma boa diferença. E o último jogo, The Last of Us, no alto, em Full HD, que não tem Ray Tracing, esse jogo não mexe com Ray Tracing. Temos o 5700X em estoque fazendo 81 no 1% low e 131 na média, e já com PBO nós fazemos 84 no 1% low e 138 na média, então dá 3,7 a mais no 1% low e dá 5% a mais na média, é legal com PBO. Vocês vão ver aqui ao decorrer desse teste que vai cair bastante o clock do processador, 4.1, 4.2, porque está sendo muito exigido, tá? Esse jogo que parece um tanto com alguns programas específicos fora de jogos, então ele exige um tanto. A gente tem uma diferença aqui de 500 MHz no final das contas, né? Porque aqui tenta se manter a 4.7, 4.69 e aqui vai caindo bacana. E como eu falei para vocês, no Cinebench ele fica 3.94, a depender da placa-mãe. Cada placa-mãe vai selecionar a tensão que vai jogar. Tem placa-mãe que joga um pouquinho mais de tensão, aí ele consegue menor clock. Tem placa-mãe que joga um pouquinho menos de tensão e consegue um clock um pouquinho maior. Mas no geral, no Cinebench em estoque, ele fica bem fraquinho em relação ao PBO, tá? Então é uma parada bacana para fora de jogos também o PBO, embora consome mais, ó. Chega a 110 aqui, tá chegando no máximo de consumo dele, para você ver quanto o jogo é exigente. 110 eu tinha estabelecido como mais. Então, se você colocar aqui 115 de consumo máximo, é capaz que ele chegue a 4.7, porque está caindo aqui para 4.666, 4.69, tá vendo? Agora, o Hantune
teve 85 no núcleo low e 142 na média. Nós temos aqui mais 4,9% no núcleo low e mais 2,8% na média. E os dois juntos, nós temos 89 no núcleo low e 149 na média. Mais 10%, arredondando no núcleo low e mais 13,7% ali na média, que deu um bom ganho. E o sistema fica mais responsivo, fica bem espertinho, tanto para jogar quanto para atividades fora de jogos. Não é aquela diferença absurda de 30% que às vezes acontece com a M5 quando está com o DDR5 muito ruim, né? Mas, pô, é uma diferença legal, considerando até uma memória barata, que é a ASUS. Nem estou falando de memória cara Samsung BDI. Mas vejam a relação de consumo que aumenta ao fazer o PBO e temperatura aumenta também, tá bom? Então, se quer trabalhar, é interessante. Se não quiser, você pode fazer ajuste de RAM que já vai te dar um ganho ok. E é isso, gente. É o que eu poderia mostrar hoje. É um resultado que, na minha visão, se assemelha também ao 5600, mas o 5700X tem suas peculiaridades. Ainda mais a respeito ali do clock fora de jogos, quando está com uma atividade muito pesada, vai cair mesmo, porque ele é limitado nas BIOS das placas aos 78 watts. Aí você tira esse limite, o bichão corre solto e pode chegar a 4.7. Tem gente que coloca 4.8, mas eu nunca dou sorte com isso. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal. E os vídeos que vocês podem ver ensinando essas coisas aqui aprofundadas, vocês podem ver aqui na descrição. PBO do 5700X, ajustes de memórias e ajustes para outros Ryzen dessa geração e até o 3600. Tá bom? Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!